A gente, no gabinete, a gente extraiu esses valores dos demonstrativos contábeis, os anexos da Lei 4.320, que está registrado ali, todos eles. A metodologia utilizada pela instrução aqui, pela DEFAFON, a Diretoria de Fiscalização, ela também utiliza os demonstrativos contábeis. Todavia, foram consideradas aqui algumas deduções. As despesas são idênticas, mas as deduções tem alguma diferença aqui, né? Porque a Diretoria de Fiscalização, ela não considerou algumas deduções que nós consignamos aqui no cálculo. Então, por isso essa pequena divergência. Agora, com relação às informações para elaboração desse demonstrativo, como eu disse inicialmente, são as informações desses demonstrativos, só que a gente também utiliza, quando tem os demonstrativos dos relatórios de gestão fiscal, só que eles não encaminharam. Agora eles publicaram, tem uma declaração de que foi publicado, portanto, deve ter sido elaborado esses relatórios, mas não constam na prestação de contas. E esses relatórios fiscais, Vossa Excelência checou os valores que eles fizeram constar nos relatórios fiscais? Fez essa... Não, só tem a declaração, eles não encaminharam os relatórios. Na publicação, vocês não verificaram na publicação? É só uma declaração, publicamos o relatório nessa data, só apenas isso, mas não temos esses documentos na prestação de contas. Continua em discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo. Senhor Conselheiro, senhor presidente, Vossas Excelências já sabem da nossa tradicional divergência quanto à aplicação de certos recursos albergados em certas rubricas. No caso, a utilização da rubrica administrativa, quer da saúde, quer da educação, para fazer cômputo no cálculo mínimo de aplicação constitucional. Então, assim, no campo da possibilidade, das probabilidades, como falou o relator, e a considerar isso, então eu poderia considerar que fatalmente esse limite não cumprido foi maior, na nossa tradicional divergência. Com relação à saúde, apesar de não ter perguntado com relação ao aspecto administrativo, mas perguntei com relação ao fundo de saúde, aparentemente estaria idônea à execução orçamentária. Excelência, uma outra coisa, e já falei aqui várias vezes, nenhuma novidade, assim, os mínimos constitucionais e legais são mínimos. Eu tenho a impressão de que quando nada for propício, tudo se mostrar contrário, mas o mínimo constitucional legal, ele é inegociável. É algo que já falei aqui, por exemplo, nós temos uma nota 7, é o mínimo para aprovação. 6,99 não garante a nossa aprovação. Então, até o valor, com venhas a ideia do relator, um patamar de R$12.000, numa amostra, por assim dizer, de R$12.000 num mundo de 9 milhões, mas ainda assim eu entendo que o mínimo constitucional ele é inegociável. Então, sob a ideia de que possamos aqui deixar no mandato, em 2, que nunca se cumpra isso em função do valor ser diminuto em relação ao que foi aplicado, ou que a desobediência tenha sido mínima. Então, nesse sentido, Excelência, tem outras coisas aqui, eu no meu voto, que eu posso falar, mas não prestei atenção se o relator se manifestou sobre isso, mas apesar de ser o voto, Excelência, que o relator quiser se manifestar, eu acho que é saudável a dialética, mesmo fora do momento adequado. A exemplo, vou citar só um exemplo.
Há uma divergência, pode ser que o relator se lembre e até tenha superado, mas como eu não verifiquei, um valor também dado aos valores que foi aqui, fora constar na lei orçamentária, aquela autorização de 100% do orçamento, ou seja, fazer um outro orçamento do que aquele aprovado por lei, por ato administrativo. Mas aqui há uma execução de que foi apontado, por exemplo, entre suplementações e anulações, uma diferença de R$ 10.400. Então, a regra é, eu não posso suplementar em valor maior do que aquilo que eu anulei, se a fonte de recurso é específica aquela anulação. Como também não poderia complementar outras fontes de recursos ou de outros créditos adicionais para fechar o valor de um crédito suplementar. Então, Excelência, divergindo do voto do relator, eu entendo que pelo só fato de não ter se cumprido o limite mínimo constitucional em educação, as contas elas não mereceriam o parecer pela aprovação. Esse seria o meu voto. Pedir todas as venhas ao relator. Inclusive, é uma situação que já divergirmos já há algum tempo. Obrigado, senhor presidente. Senhor Fernando. Presidente, só para esclarecer, o conselheiro ele solicitou, com relação às alterações orçamentárias, o relatório da Diretoria de Fiscalização dessa Corte de Contas, ela apontou realmente algumas inconsistências que foram posteriormente justificadas pelo gestor. Ele encaminhou nessa justificativa as leis que autorizavam essas alterações e a própria Diretoria de Fiscalização afastou essas restrições, essas restrições. Com relação ao gasto com a administração geral, em ações e serviços públicos de saúde, nós temos aqui um valor também que foi considerado, no caso, em gasto com ações de saúde, foi um montante de R$ 86.044, representando apenas 0,55% da receita de impostos. Portanto, praticamente irrelevante, mesmo havendo essa discordância. Então, assim, aqui no caso ele cumpriu com 19,38%. No mais era esse esclarecimento, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe, no começo plenário, que eu geralmente me posiciono ou acompanhando o relator, divergindo, mas eu gostaria, neste caso, nesta prestação de conta, de fazer duas pequenas ponderações. A primeira é até louvável pelo esforço que o tribunal vem de prestigiar os trabalhos já realizados na prestação de contas, como avaliação do órgão competente, a possibilidade da boa dialética, da ampla defesa, do contraditório que foi exercido pelo jurisdicionado. Então, o tribunal está utilizando esta prestação de conta para trazer ao plenário, que poderia ser, pelos nossos regimentos, já arquivado monocraticamente. Mas nós estamos prestigiando o trabalho de todo o arcabouço do Tribunal de Contas. Isso é louvável. O segundo ponto que eu levo em consideração, senhor presidente, é que, pelo princípio da duração razoável do tempo, só por esse princípio, o tribunal já tem extremamente consolidado a aprovação com ressalvas até mais divergentes, até mais fortes. O tribunal tem acatado isso está consolidado, isso não é só, eu poderia chamar aqui de prestações de contas, que foram julgadas pela duração razoável do tempo e aprovação com algumas ressalvas. Portanto, eu quero primeiro levantar essas duas questões e depois prestigiar, isso é uma atitude minha, o louvável trabalho do garimpo que foi feito pelo conselheiro substituto, de levantar minuciosamente todos os números e trazer uma pequena divergência na prestação de conta que passa a ser, como Vossa Excelência acaba de falar,
é extremamente desprezível, os números que divergem. Portanto, eu, com essas considerações, senhor presidente, digo que acompanho em todo, para não fazer uma divergência de aprovar até sem ressalva. Até sem ressalva. Eu poderia levantar, mas para prestigiar o trabalho de Vossa Excelência, acompanho-o em toto. Alberto. Eu voto pela aprovação com ressalva, em homenagem justamente à jurisprudência dessa Corte. Raquel. Senhor presidente, eu peço vênia para discordar também do relator, me manifesto pela reprovação das contas, pelo único fundamento porque eu acho que não cabe flexibilização também aos limites mínimos constitucionais. Acho que ainda caberia até, não acho que seja desprezível o fato de que não foram encaminhados relatórios fiscais e relatórios resumidos de execução orçamentária, porque embora só seja solicitado na prestação de contas, numa resolução mais para frente, no exercício de 2013 não existia ainda, mas já havia a obrigatoriedade do encaminhamento ao Tribunal de Contas. E, inclusive, é considerado infração administrativa contra as finanças públicas, né, pela Lei 10.028. Então, eu acho que ainda caberia essa observação como irregularidade. Mas eu acho que só o fato do não cumprimento do limite mínimo constitucional, para mim, já é motivo suficiente para a reprovação das contas. Ok. Eu só queria realmente dar uma contribuição com relação e desde já concordando com o relator e com as ponderações feitas pelo conselheiro Fernando, que é exatamente, eu acho que o que fortalece o nosso pleno. A visão do conselheiro Anselmo, a visão da conselheira Raquel, tem a visão divergente com relação o valor que representaria, vamos dizer, se a gente pega um gestor, minha visão, e você penaliza por um valor proporcional com relação aos gastos, R$12.000, será que a gente não vai perder bons gestores? Será que a gente não tem que agora raciocinar numa flexibilização de entendimento com relação a não fixar? Opinião minha, eu só estou querendo externar, mas respeito e admiro cada um que tem a sua visão. Essa possibilidade que a gente está vendo na prática, que alguns gestores até desistem de si, porque coisas que efetivamente, quando você está no cargo de gestão de execução, né, tem coisas efetivamente que ela tem que ser, não é um caso específico, tem que ser flexibilizada para você funcionar. Se você não flexibiliza na hora que você está sentado numa cadeira de gestão e sempre vai ser o cobertor curto, a gente vai sempre ter que puxar. Então, cada pessoa dentro do que pensa, do que entende, eu acho isso eu estou fazendo uma reflexão do meu entendimento e por que eu acho que, na minha opinião, a gente às vezes tem que raciocinar um pouquinho fora até porque eles agora estão querendo até acabar com essa história de mínimo, disso, mínimo daquilo. Ou seja, já existe uma reflexão com relação a isso e a gente não pode ficar fora de um contexto nacional. Eu só estou querendo colocar nisso e ficará, obviamente, com vencido o conselheiro Anselmo, a conselheira Ana Raquel, fica aprovado proposta de voto do conselheiro Sérgio. Senhor presidente, já que todos deram uma opinião a respeito, eu poderia manifestar, por gentileza. Excelência, existe um princípio que traduzido republicano, democrático, ou democrático republicano, onde um homem, um voto. E aqui nesse plenário não existe um voto maior, um voto menor, um voto mais qualificado e um voto desqualificado. Eu acho que isso não existe e não deve existir nas instituições democráticas republicanas. Eu acho que pensar assim
está fadado a querer um futuro que eternamente, não vou fazer essa comparação, que não é nem verdadeira, mas assim, eternamente, como se vivemos sob a ótica da vassalagem, né, do manto, das trevas. Isso é muito arriscado, muito arriscado. Excelência, a outra coisa é o seguinte, parece-me que o conselheiro Fernando falou uma coisa, uma dúvida, eu queria confirmar com Vossas Excelências. Quer dizer, então, que o processo que o conselheiro Sérgio, com base na resolução, ele poderia, se quisesse, arquivar monocraticamente, seria isso? Porque, pelo que eu observei, o conselheiro Sérgio construiu toda uma cronologia explicando, com base na própria instrução, por que ele era obrigado a trazer ao pleno, e não arquivar no gabinete as portas. Não. Eu queria essa dúvida. Eu tenho essa faculdade de arquivar no meu gabinete, sem dar mais ampla publicidade a esse tipo de processo dessa forma. Eu fiquei na dúvida agora, que eu até li a resolução, mas da minha leitura pequena, pouca, diminuta, eu não consegui chegar a esta norma, a esta interpretação dessa faculdade de fazê-lo. Não, aparentemente, nos termos em que é aqui falado pelo conselheiro Sérgio, que eu até achei que coerente com aquilo que eu li. Mas eu acho, conselheiro Anselmo, que eu acho que o conselheiro Fernando, acho que não quis dizer dessa, não sei, conselheiro Fernando, com relação à parte monocrática. Bom, esse é o entendimento. Mais alguma colocação, conselheiro? Não, só para ficar consignado o que eu falei, psilitras, inclusive a minha pergunta. Agradeço, senhor presidente. Ok. Continua com a palavra. Senhor presidente, encerra a minha relatoria para essa sessão. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu trago 3 processos para a minha pauta do dia. Eu queria, por gentileza, que ficasse consignado a retirada de pauta do processo 12.262 de 2016. Aqui consta o nome do gestor, o senhor George André Palermo Santoro, mas o órgão, eu não sei se foi alguma falha do gabinete ou do nosso sistema de tramitação processual, que colocou como interessado e órgão o mesmo, Funcontas. Então, como aqui eu não posso dizer que eu não posso ter prejuízo ao gestor, eu não gostaria que depois nós fôssemos aqui, por assim dizer, recursados porque não foi identificado corretamente o nome do órgão em que o gestor é responsável. Assim eu estou retirando de pauta e assim que for resolvido esse problema, ele seja repautado. No mais, excelência, trago o processo 4451 de 2019, um processo que trata das contas de gestão do senhor Regis Barros Cavalcante, do período de 1º de janeiro de 2018 a 3 de abril de 2018, Rogério Moura Pinheiro, desse período até o dia 31 de dezembro de 2018. Seriam gestores, mas eu até poderia considerar que as contas seria só do último, mas aqui é só para dar a mais ampla publicidade. Gestores do Fundo de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Educação Superior, Fundectes, protocolado nesta Corte de Conta. Os autos foram protocolados através do... Desculpem, eu já falei isso. Os autos foram encaminhados à diretoria competente, que emitiu o relatório técnico, após o que o processo foi encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 848 de 2022. Senhor presidente, é o nosso singelo relatório. Trata-se de contas de gestão do exercício 2018. Então, em razão disso, nós temos aquela limitação imposta pelo artigo 7º da Resolução Normativa 06/2022, que não permite a reabertura da instrução.
a reabertura da instrução seria no sentido de possibilitar o efetivo julgamento dos atos de gestão do exercício, já que a sistemática que vinha sendo utilizada no tribunal para análise das contas de gestão levava em conta somente aspectos contábeis, o que nós consideramos que é inadequado para esse tipo de processo de julgamento de contas. Então, tendo em vista que as contas são anteriores a 2021, não seria possível reabrir a instrução para ter uma análise dos atos do exercício. Aí, com base nisso, a nossa análise se deu somente com base no que consta do relatório técnico da diretoria, e esse relatório não aponta nenhuma irregularidade. Então, não haveria nenhum apontamento que pudesse interferir no julgamento pela regularidade. Entretanto, aqui a gente está tratando de contas de fundo, e um aspecto essencial nas contas de fundo é a verificação da aplicação vinculada dos seus recursos. Então, por mais que eu não possa concluir aqui de forma diversa, se não pela regularidade, eu acho que é imprescindível que nessa manifestação, nesse julgamento do tribunal, fique expressamente consignado, primeiramente, que não houve efetivo julgamento dos atos de gestão, mas que somente foram observados aspectos contábeis, e 2, que não houve a verificação da compatibilidade das despesas com as finalidades legais do fundo. Aqui no parecer eu coloco da seguinte forma: parecer pela regularidade dos aspectos contábeis, com ressalva da ausência desses aspectos. Mas eu vejo que foi inadequado o termo que eu usei, porque pode levar à interpretação que eu trato da regularidade com ressalva previsto no nosso regimento, na nossa lei. Então, eu colocaria de uma forma diversa: pela regularidade, com a consignação expressa da ausência de julgamento dos atos de gestão e da ausência de verificação da compatibilidade das despesas com as finalidades legais do fundo. É isso, parecer. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, a doutora Estela fez aí uma melhoria, na verdade, uma evolução do seu entendimento a respeito. Excelência, eu vou aqui dar uma leitura rápida para vocês verem assim, o contexto da situação, para que no final eu sugira uma proposta até um pouco diferente, mas que vai bem ao encontro do que Vossa Excelência, por derradeiro, falou, senhora procuradora. Eu faço aquela análise inicial das razões do voto, no instrumento de planejamento. Aqui eu trago que, verificado no portal da transparência do Governo do Estado, verificamos que a LOA, para o exercício financeiro em questão 2018, 7986, o número da lei, estimou receitas no valor de 10 bilhões para o Estado de Alagoas. E fixou despesa também de igual montante, sendo que esse fundo foi destinado a apenas R$25 mil, tá? R$25 mil. No QDD, foi informado que o valor destinado a este fundo foi anulado para compor um fonte de recurso da Secretaria do Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano e do Fundo Estadual de Saúde, respectivamente. Isso já fica claro que alguma coisa não está inteiramente correta, mas é o que consta dos autos. Mas vamos lá, a parte que nos interessa de fato. Verificou-se que não houve execução orçamentária, financeira e patrimonial por parte dos gestores do fundo. Então, excelências, por mais que... E outras coisas também aqui. O gestor também encaminhou a lista de suas contas correntes, sendo elas três contas, todas da Caixa Econômica Federal, e os respectivos status bancários e conciliações bancárias, que demonstraram que no final do ano não existia valor, estava zerado. Então, isso parece que confirma que não houve de fato. Então, assim, vejam só, um pouco diferente, e foi o relator conselheiro Sérgio das contas da escola, e que, de certa forma, a gente pode até dividir esses atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e outros atos de gestão, por assim dizer. Então, excelência, eu refleti a respeito, eu estava com um voto praticamente preparado para a questão da regularidade, mas baseado no artigo 32 da nossa lei orgânica e também no artigo 123 do regimento interno, eu entenderia que haveria uma impossibilidade de nós
julgarmos o método deste processo, por faltar a gestão em si. Então, eu trago o voto para que nós consideremos estas contas iliquidáveis. Uma decisão terminativa, sugerindo o arquivamento dos autos e cópia do processo e da decisão do Pleno, que seja enviada para quando for feita o julgamento das contas de gestão de governo da Secretaria da SECT, que é o fundo vinculado à SECT. É nesse sentido que eu trago o voto, Excelências. Qualquer explicação eu estou aqui disposto a... Não, está certo. Bem, conselheiro, essa foi uma questão que não foi observada, né? A gente se baseou no relatório técnico e não existiam irregularidades, nós não adentramos na análise dos documentos. Em outras situações de contas de gestão em que foi verificada a ausência de atos de gestão no exercício, né? A inexistência de execução orçamentária e financeira, já houve manifestação do Ministério Público e o Pleno também já se manifestou no sentido de arquivamento por ausência de objeto a ser levado a julgamento em contas de gestão, né? Se inexistem atos de gestão, não haveria objeto para contas de gestão naquele exercício. O gestor encaminha por conta da necessidade da prestação de contas, mas demonstrando que inexistiu a execução. Então, seguindo a nossa manifestação em outros casos dessa natureza, nós entendemos pela ausência de objeto a ser levado a julgamento em contas de gestão e arquivamento dos autos. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Senhor presidente, essa questão da contas em ser liquidáveis me parece... Eu não sei se os caminhos são iguais, mas de qualquer forma eu acho que a perda de objeto, essa tese que levanta o Ministério Público seria o mais conveniente, senhora presidente. Então, com todas as regras, eu acredito pela perda de objeto. Votação. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, também acho mais lógico essa tese do Ministério Público, por isso acompanho o voto do conselheiro Toledo. Raquel. Senhor presidente, para dar o meu voto, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu me recordo que nesses processos em que houve julgamento por não haver objeto, não havia julgamento porque não havia objeto a ser julgado, realmente não havia atos de gestão, né? Não havia, inclusive, recursos que eram encaminhados ao órgão, enfim. Não havia, de fato, atos de gestão. É o caso desse processo, ou desse fundo, ou o fundo, ele existe e funciona, existem os atos de gestão, mas não foram encaminhados no processo. Não, na verdade, o que existe é uma previsão orçamentária que foi enviada, fazendo parte de sua contabilidade, e por isso é obrigatório, nem que fosse zerado, envie ao tribunal os seus balanços e suas peças contábeis. E, posteriormente, esse valor ele foi anulado, não pela gestão. E daí não se verificou em nenhum momento que tenha havido alguma gestão orçamentária, financeira ou patrimonial. Inclusive, os status que foram encaminhados estão todos zerados. Quando eu falei da questão da escola, apesar da escola também ter impossibilidade da gestão, por assim dizer, orçamentária, financeira e patrimonial, mas nós praticávamos outros atos de gestão, os convênios. Nós assinávamos convênios. Não era aquele ato de gestão contábil, financeiro, patrimonial, porque não acarretava encargos para o patrimônio público. Por isso que eu vislumbrei a diferença do ITER da escola para o ITER desse fundo. Que, inclusive, até questão de multas, aqui o tribunal multou o gestor, podendo encaminhar as informações, mas ele disse, mas eu não encaminhei porque estava tudo zerado. Ele foi multado, mas depois o tribunal reviu a sua posição e cancelou a multa. Aí, foi nesse sentido que, como aquela impossibilidade material, como está lá expresso, inclusive no nosso regimento, sem pegar de empréstimo nada de outro órgão de controle externo, tribunal, desculpe, eu entendi que poderíamos trazer pela questão uma decisão terminativa, considerando as contas iliquidáveis. E o efeito prático acaba sendo o mesmo, o seu arquivamento. Embora o que é utilizado pelo professor Fernando na esteira do que disse o professor Estela é um pouco diferente, seria a perda do objeto, não haveria porquê
nem... acho que aí talvez o relator pudesse até fazer a questão do arquivamento de ofício por não ter objeto, algo a ser pensado, inclusive. Senhor presidente, então, pela explicação que foi dada, eu acho que a forma mais coerente, de fato, não existe objeto para ser julgado. Até a contabilidade, na verdade, ela vai ser analisada na prestação de contas do órgão, né, do que o fundo é referente. Então, de fato, se é uma prestação de contas de gestão, não há gestão a ser analisada, então não há objeto. Então, eu voto no mesmo sentido. Sérgio. Senhor presidente, acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e o voto divergente do conselheiro inaugurado pelo conselheiro Fernando Toledo. Então, fica vencido o conselheiro Anselmo e o voto passará a ser o voto da proposta pelo conselheiro Fernando. Excelência. Continua com a palavra. Tem mais um processo, é o processo 2319. Esse é um processo de sanção ao gestor da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, em razão, na verdade, o recurso de decretação em razão de um acórdão aplicado pelo não envio do balancete relativo ao mês de dezembro de 2019, que potencialmente desbordaria das normas contidas nos termos dos nossos normativos, né, descumprimento. Essa sanção se deu em maio desse ano, com publicação em junho e notificação em julho do gestor. Ele se manifestou a respeito, apresentou as suas razões, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, que, através do parecer 2325, manifestou-se a respeito. Esse é o nosso singelo relatório, senhor presidente. Então, Estela. Bem, o parecer 2325/2022 relata, né, se tratar de um recurso de reconsideração em face do acórdão 488/2022, que aplicou multa ao gestor Fernando Soares Pereira. Nas razões do recurso, ele demonstra que não houve, na verdade, o descumprimento da obrigação. Ele teria enviado a documentação, mas, por um erro de digitação, no envio ela foi registrada como um período diverso daquele a que realmente se refere. Então, fica demonstrado que efetivamente não ocorreu o fato gerador e a manifestação do Ministério Público é pelo conhecimento e provimento do recurso. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, então, em termos mais simplórios, é evidente o que foi demonstrado pelo gestor, a comprovação nos autos, e assim não existe razão para o procedimento do feito, tendo em vista que não houve razão nem para a autuação processual, tendo em vista que foi cumprido os normativos do tribunal. E, sendo assim, temos a tranquilidade de anular, cassar o acordo aplicado, restabelecendo o status quo antes. Como voto, presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Raquel. Também, com relator, senhor. Conselheiro Sérgio. Com relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Sem mais processo para o dia de hoje, senhor presidente. Senhor presidente, me permita que eu tenha algo para me apresentar. Agradeço. Ok. Acho que não temos mais nenhum processo em pauta. Fica facultada a palavra à senhora conselheira, senhora representante do Ministério Público, doutora Estela. Eu queria, por mais que eu entenda que não é o momento mais adequado, né, eu acho que a gente deve esperar a presença do conselheiro Rodrigo, a presença do conselheiro Anselmo, para tratar dessa questão, mas eu tenho algumas considerações para fazer em relação àquela resolução que trata da prescrição. O procurador Ricardo Schneider me enviou algumas considerações, tanto com vistas ao aprimoramento do que foi aprovado, como alguns aspectos que devem ser considerados pelo Pleno. Inicialmente, ele verificou que a versão utilizada da resolução do TCU, que foi utilizada como parâmetro para a elaboração da nossa resolução, ela não foi a versão mais atualizada. Ela se trata de uma primeira versão que foi disponibilizada nas redes sociais, mas que não foi a versão aprovada pelo
da União. Então, seria necessário e pertinente que houvesse essa revisão, já que a gente que o tribunal decidiu por seguir aquele parâmetro estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, para que isso se replique aqui no Tribunal de Contas do Estado. Outro apontamento feito pelo procurador Ricardo no sentido das alterações procedidas. Ele entende que se nós decidimos adotar o modelo do TCU e tendo em vista o princípio da simetria, deveria ser adotado em totum aquilo que foi estabelecido no âmbito do Tribunal de Contas da União, a não ser que se trate de uma especificidade muito singular aqui do Estado de Alagoas e que determine essas alterações pontuais que foram feitas. E um terceiro ponto que ele traz, que é um ponto que vai merecer maior discussão, é no sentido da subsistência da Resolução Normativa 13/2022 em face do que foi aprovado na resolução que trata da prescrição. Muito embora ambas estabeleçam o mesmo prazo de 5 anos, a resolução que trata da prescrição, as normas que tratam sobre prescrição, que já vêm sendo aplicadas pelo tribunal em analogia, elas prevêem circunstâncias que interrompem e que suspendem o prazo. Enquanto que a Resolução Normativa 13/2022 estabelece o prazo de 5 anos, sem considerar qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Então, se a gente considera o prazo de 5 anos indistintamente, sem interrupção e sem suspensão, a gente nunca vai chegar à análise da prescrição, porque sempre vai ser arquivado antes, com base na Resolução 13. E eu ressalto aqui que essa Resolução 13, ela foi fruto de um trabalho em conjunto feito aqui no tribunal e que ela previa inicialmente um prazo de 10 anos para arquivamento desses processos. E logo após aprovada, houve a redução desse prazo para 5 anos. Então, acho que é um outro ponto que merece atenção, para que a gente não aprove duas resoluções que se anulam, uma anula as razões da outra, e quando a regra de prescrição, que ela decorre de uma aplicação legal, ela deve vir acima de entendimentos que a gente tenha aqui na Corte. Então, eu antecipei só a questão aqui para que vocês possam, Vossas Excelências possam ir pensando e refletindo sobre essa situação, mas eu acredito que seja mais conveniente que essa matéria seja trazida quando a gente tem uma composição mais completa, até porque são questões que vão influenciar na atuação de todos os gabinetes do Ministério Público de Contas. Não, inclusive, ela não foi pautada no sentido de aprovação hoje, exatamente porque a gente... Pois não, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu até sugeriria que nós temos aqui o doutor Ricardo, que é um verdadeiro estudioso dessa tramitação processual, as conversas que nós temos, as luzes que ele traz, são sempre muito, muito positivas para o tribunal. Eu até pediria à nossa representante do Ministério Público, a nossa Procuradora-Geral, que solicitasse, então, que o Ministério Público trouxesse uma redação daquilo que uma proposta que nós pudéssemos consolidar esse entendimento para que os gabinetes possam já dar uma verificada e poder trazer consolidar essa ideia, para não ficar isso assim apenas pairando como Eu queria... Exatamente, no sentido que o conselheiro Rodrigo está adoentado, está em casa, era que Vossa Excelência pudesse mandar pelo zap dele, e ele já dava uma analisada, porque ele é a proposta dele como relator, e daí aí ele consolidando e tentando entender exatamente nisso, tivesse conversar com o Ricardo, com você, quem quer que seja, aí consolida e traz. Não necessariamente, não tem, é muito melhor. E a gente fez a proposta de não trazer hoje para aprovação, mas a gente ia votar e aí depois é preferível então ver essas possíveis alterações que venham através de ideias novas para, como o conselheiro Fernando, consolidar uma coisa melhor, mais forte e não tem problema nenhum. Aí a gente poderia aproveitar, já que ele está em casa, ele já ir dando uma estudada e na próxima sessão, acho que terça-feira, ele vai estar aqui mesmo que a gente faz, mas aí a gente vê qual o encaminhamento que a gente vai dar e distribui e traz em outra opinião. Eu antecipei o assunto justamente para que a gente fosse já possibilitando essa reflexão. E também a Resolução Normativa 13/2022, a redação originária, ela teve participação do procurador Ricardo, que trouxe justamente essa proposta junto com outros agentes, a participação de outros agentes do tribunal, no sentido do estabelecimento desse prazo decenal.
e depois isso foi alterado, e agora com a resolução da prescrição parece que há uma certa incompatibilidade entre as duas regulamentações. Então eu vou encaminhar... A proposta já está aí? O Ricardo colocou? Não, são só apontamentos. Então, esses apontamentos podem... Eu vou enviar para o conselheiro Rodrigo. Eu envio para o conselheiro Rodrigo, traz no né, próximo conselheiro, e sessão. aí a gente propõe. Aí continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, declaro encerrada a sessão em nome de Deus e convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.